Pode ter de muralha, pode ter tanque de guerra, pode ter ponto 50, pode ter o diabo. Mas eu tô com cara desanimado, tô com cara derrotado, então quer dizer, eu tô vivo. Marcola como você nunca viu antes. Cenas exclusivas. Você tem roupa da hora, você tem escola boa, você tem família que te ama, todo mundo te ama, entendeu? Um dos grandes líderes da facção PCC. Nesse vídeo, nós vamos trazer o outro lado do Marcola. Um vídeo muito complicado, polêmico. Por isso, se você não estiver aberto para reflexão, para um pensamento crítico sobre esse tema, já recomendo que nem assista o conteúdo de hoje. Mas se você se permitir pensar de forma fora da caixa, esse vídeo é para você. Fique ligado porque o papo reto está no ar. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Pessoal, um recado bem rapidinho aqui antes de nós começarmos o conteúdo de hoje. Muito importante você já deixar o like e se inscrever, ativar as notificações e, se possível, deixar um comentário, porque muitas vezes os vídeos não vão ser indicados para você. Você que acompanha meu trabalho, que gosta do conteúdo desse canal, se você não fizer essas movimentações, o YouTube vai ser difícil notificar você. Então dá essa força, fortaleça o nosso trabalho, deixando o like, dando um comentário aqui, que você, gostei do vídeo, gostei do conteúdo, e se inscreva e ative as notificações. Agora, por esses dias, sai uma matéria a respeito do plano de fuga do Marcola. E aqui eu quero chamar a sua atenção, vou deixar no link da descrição duas matérias, uma que saiu na Rede Globo e outra que saiu na Record. E eu assisti as duas e achei muito interessante, porque cada emissora trabalhou a imagem do Marcola de uma forma diferente. Eu não vou muito me aprofundar sobre a questão das investigações da Polícia Federal, nessas questões mais técnicas aqui, porque você pode assistir essas duas matérias nos dois links que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Meu objetivo é fazer um terceiro ponto de vista. Tem dois pontos de vista que são essas matérias e outras matérias que passaram também em programas sensacionalistas, e eu quero apresentar um contraponto sobre tudo isso que surgiu recentemente sobre o Marcola. Como a maioria das pessoas já sabem, Marcola está condenado a mais de 300 anos de cadeia e possivelmente ele não sairá mais da prisão. Não consigo acreditar, conhecendo o judiciário como eu conheço na pele, eu não consigo acreditar que algum juiz, que algum promotor, que o sistema jurídico do nosso país vai em algum momento autorizar a liberdade do líder do PCC. E isso, de uma certa forma, e aqui eu já preciso que você se prepare para sair um pouquinho fora da caixa. Porque se você já tiver com a cabeça pensando assim, o Marcola é um assassino, o Marcola já praticou muitos maus, o Marcola já prejudicou muitas famílias, se você tiver contaminado com esse tipo de pensamento, que é legítimo, é verdadeiro, eu concordo com você, mas se você estiver contaminado com esse tipo de pensamento, você não vai conseguir entender a proposta do que eu quero passar para você a respeito desse homem que, na verdade, ganhou uma grande repercussão no nosso país. E um ponto também que muitas pessoas não comentam sobre o Marcola, porque só falam do Marcola violento, o Marcola que realmente matou muitas pessoas através das organizações criminosas, e eu não estou dizendo que isso não aconteceu, aconteceu, mas por outro lado, a cadeia ficou mais tranquila, as periferias, as quebradas não tem mais a violência que tinha antigamente, então você tem que colocar tudo na balança, porque isso também aconteceu com a organização criminosa fazendo as regras nas quebradas. Eu particularmente tenho algumas críticas pontuais sobre essa organização criminosa. Sei de algumas questões que eu acho contraditórias, mas tudo isso eu estou montando um compilado, eu estou escrevendo alguns materiais falando sobre isso e num momento oportuno eu vou apresentar esses contrapontos. Mas vamos deixar isso de lado. O que essa matéria apresenta é realmente uma questão de que qualquer preso que está agora cumprindo pena nesse exato momento, o que ele mais deseja é sair da cadeia. Qualquer cara que está cumprindo pena, né? E assim muitas pessoas perguntam, pô, Arquimedes, fugir é crime? Vamos pensar sobre isso. Segundo vários entendimentos da Corte Superior, STJ, STF, já está pacificado que não é crime fugir da cadeia. E também não existe nenhuma tipificação penal, ou seja, não existe nenhuma lei que diz é crime fugir da prisão. Então não existe nada que possa criminalizar um preso que deseja fugir ou até que fuja. Não existe isso. O que existe em casos, vamos supor que ele fuja, qualquer preso comum fugiu.
Se ele for recapturado, ele não vai responder por mais um crime no Código Penal. O que ele vai responder é dentro de um regimento interno, ou seja, de uma medida administrativa penitenciária. Ele pode, vamos supor, se ele estiver no semiaberto, ele vai voltar para o regime fechado, ele vai sofrer sanções dentro da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que tem as tipificações a respeito de faltas disciplinar, mas não são faltas no contexto, né, no contexto que eu digo criminal. Inclusive, eu estou preparando um treinamento muito completo sobre todas essas questões da Lei de Execuções Penais, para a pessoa ficar realmente afiada. Se você tiver interesse, vou deixar o WhatsApp aqui da nossa produção para você entrar em contato e fazer a sua pré-inscrição. É muito importante. Link aqui embaixo na descrição e os contatos estão aqui também. Mas é importante a gente colocar as coisas da forma que elas são. Existe uma outra questão que pode acontecer de ser crime no nosso Código Penal quando se trata de fuga. Preste atenção. O crime de evasão mediante violência está prevista no artigo 352 do Código Penal. O detalhe aqui nesse artigo é que está tendo emprego da violência. Então vamos tentar entender a parada. Se o preso ele foge sem ter violência, ou seja, sem fazer um funcionário refém, sem ter algum tipo de reação no sentido de realmente, sabe, armas e tal, nesse sentido não existe um crime. Agora, vamos supor que seja um resgate, que pegue refém, que dê tiro e aconteça outras situações no decorrer dessa fuga com violência, aí sim é um crime tipificado. Ficou claro isso para você? Comenta aqui. Porque o tema que nós estamos abordando aqui é algo chamado liberdade, cara. Se você nunca perdeu a sua liberdade, e eu desejo que você nunca perca a sua liberdade, mas você não tem noção de como a sua alma fica quando você está privado dessa liberdade. Aí sempre vem aquele lá, se você não quisesse estar preso, era só não roubar, matar ou fazer coisa errada. Cara, você não tem noção, o Código Penal tem muitas leis. Existem vários tipos de pessoas que podem ir para a cadeia, por exemplo, por crime culposo, quando não há intenção de matar. Existem várias situações, mas isso aí, aos poucos, a gente vai conversando aqui no canal. A liberdade é um direito fundamental. O ser humano nasceu para ser livre e ele estará disposto a fazer qualquer coisa para manter isso, ou seja, a sua liberdade. Até porque é um direito natural do homem. Enquanto eu tiver vida, estiver respirando, você pode ter certeza que eu vou estar lutando para sair daqui. Entendeu? Então tá bom, é isso que eu queria escutar de você. Se você não... É que eu não posso falar um monte de coisa aqui, mas minha vida é lutar para sair daqui. Então a primeira provocação no sentido de pensamento crítico que eu faço para você é o seguinte: é legítimo que o Marcola passe tempo dentro da prisão pensando de uma forma, digamos assim, como eu vou fugir desse lugar? Se vai ser com violência, sem violência, o cara tá em cana sem perspectiva de sair, ou seja, o cara não tem mais esperança. Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante nesse vídeo. Eu quero deixar uma coisa bem clara, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui, como é de costume nesse canal, eu faço aqui questionamentos. Eu provoco você a pensar de forma diferente, mas em nenhum momento eu peço para você pensar igual a mim, que você acredite no que eu estou falando. Eu sou apenas um semeador de ideias, ou seja, eu provoco você a pensar fora da caixa. O que seria essa caixa? É que normalmente a gente se alimenta de uma imprensa sensacionalista, de informações. Por exemplo, quando você compara as duas matérias que está aqui embaixo na descrição, você vê que há uma manipulação. E é normal, porque às vezes o redator escreve a matéria de um jeito, às vezes o apresentador coloca ali tons mais agressivos. Existe uma trilha sonora já feita justamente para provocar emoções no ser humano. Existe toda uma estratégia, entendeu? Então o que eu faço aqui? Eu tento desconstruir algumas questões como essa e te apresentar um outro ponto de vista. E aí você decide como você quer absorver cada informação. Por exemplo, todo mundo fala a respeito desse lado do Marcola violento, ou seja, o Marcola que tirou a vida de muitas pessoas, que é líder de uma grande organização criminosa no estado de São Paulo, que já ganhou praticamente muitos outros estados da nossa federação. Todo mundo aponta as questões das mortes que ele já cometeu, mas eu pergunto para você, e aqui novamente num tom de provocação: você acha que na história da humanidade também os governos não mataram muitas pessoas em suas guerras? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E o que a gente pode também pensar sobre a Inquisição da Igreja Católica, quando realmente ela matou também muitas pessoas? Se você tiver a humildade de pensar um pouquinho fora da caixa e analisar de forma ampla a história humana, você vai perceber que essas guerras, esses sangues, sempre esteve
dentro do ser humano. O ser humano sempre provocou essas divisões de poderes. E no crime não vai ser diferente. No crime, se o cara andar errado, dependendo do que ele fizer, ele vai pagar com a vida dele. Se ele de repente não andar da forma que tem que andar, o crime vai cobrar, né? Então, o crime tem as suas próprias leis para manter os seus negócios, e o cara que entra no crime, que quer se aventurar no crime, ele tem que entrar consciente que ele está colocando os dois bens mais importantes da vida dele em risco. Primeiro, a sua liberdade, depois a sua vida. Ou você pode colocar, logicamente, a sua vida, em segundo ponto, a liberdade. É lógico que muitas vezes o cara, quando ele entra pro crime, ele não pensa nisso, ele não coloca isso numa equação, ele não chega a fazer esse contrabalanço. Ou seja, quando você pega uma entrevista, quando você pega uma matéria dessa do Marcola, minimamente, se o cara fosse minimamente inteligente, o cara que tá no crime, ele pensaria 10 mil vezes antes de praticar algo ilegal. E você percebe que o crime, ele é muito, eu até comento isso nas entrevistas que eu dei, vou deixar as duas entrevistas que eu dei no Maurício Meirelles, no Achismos, e também no podcast lá do Subúrbio, as duas entrevistas que eu falo um pouquinho mais sobre essa visão do crime, estão aqui embaixo se você quiser depois assistir, mas o crime tem uma questão muito relacionada ao conceito, ao cara ter palavra, o cara ser considerado. Olha o que a mulher do Marcola falou para ele na visita. A mulher do líder da maior organização criminosa paulista que atua dentro e fora dos presídios conta que foi assaltada, roubaram celular e transferiram dinheiro. Foi aonde isso aí? Na Marginal, na Via Expressa. Era trânsito, parou. Tomei um susto tão grande, eu demorei uns segundos para voltar ao normal. Mas Cíntia diz que logo os assaltantes tomaram uma atitude inusitada. Aí devolveram porque viram o meu nome, que era o seu nome, Cíntia de Glioli Rebas Camacho, mandaram entregar lá no salão. Sério? Devolveram o celular e o dinheiro do Pix. Puta, eu não acredito. Mas você sabe que ali, exatamente na Marginal, eu sou muito conhecido. Aí você imagina, né, mano? A mulher do Marcola foi assaltada em São Paulo. E os caras ficaram tão em choque, porque, beleza, é o que eu falo. O moleque, o cara quer ser criminoso, aí ele vai lá e assalta a mulher do Marcola. Ficou em choque, cara. Os caras ficaram em choque e foram devolver pra mulher do Marcola o dinheiro e o celular. Ou seja, malandro ficou totalmente tremendo na base, entendeu, cara? Não leva a mal, aí fica fácil, né? Mas por que isso? Porque ficou em choque do Marcola, de repente, descolar quem era e, né, você tá ligado o que ia acontecer. Nessas horas os haters ficam desesperados, falando que eu tô protegendo o bandido, tô fazendo apologia ao crime. É uma encheção de saco você realmente fazer pensamentos diferentes da caixa, ainda mais na internet. Bom dia. A Sabor Delícia chegou. Pelo telefone, ele conversa com a mulher Cíntia e um dos filhos do casal de 13 anos. O cabelo tá branco, né? Ah, tô normal. Não, fala a verdade. Aqui, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Marcola, aos 54 anos, está preocupado com a aparência. Envelheci bastante, filho. Hã? Que ninguém me fala a verdade, tá? Não, tô falando a verdade. Não tá muito branco, não. Tá só um pouquinho. Mas e meu rosto, como é que tá? Fala a verdade. Não, eu não quero ser iludido, entendeu? Mas feito toda essa introdução, falando sobre todos esses pontos até aqui, eu quero te convidar a mergulhar um pouquinho mais, a realmente entrar na vida do Marcola. Em uma das suas visitas, a sua mulher conversando com ele, o Marcola disparou algo que realmente me chamou bastante atenção, que ele comenta sobre os seus traumas de infância. Confira. Antes dos 13 anos, eu fiquei órfão. Vi minha avó morrer do meu lado, atropelada, atravessando a rua com 8 anos. Fui torturado com 8 anos, em afogamento. Vi meu tio Licanor morrer, atropelado no mesmo lugar da minha avó, segurando minha mão. Eu fui traumatizado ao máximo, entendeu? É que nem eu disse, tirando toda a parte dele ser criminoso, líder de facção criminosa, não tem algo mais triste do que você pegar uma criança e essa criança não ter a oportunidade de ter um pai dentro de casa, uma mãe, um lar realmente estruturado. Muitas crianças que ficam aí às margens da sociedade, muitas crianças que não têm uma educação de qualidade, não têm saneamento básico, não têm realmente comida para poder se alimentar.
E para que a gente possa ter humildade para entender o que motiva um ser humano a ser violento, a entrar no crime, nós tínhamos que nos despir, ou seja, tirar a nossa arrogância, a nossa prepotência, ouvir os profissionais da psicologia, da psiquiatria, pessoas que trabalham sobre comportamentos humanos e entender toda essa questão complexa que fala sobre a mente humana e como os primeiros anos das nossas vidas vão realmente influenciar de forma muito grande as nossas ações na vida adulta. E tem uma tese que eu já até falei nas minhas entrevistas, nos podcasts que eu participei, que é uma tese que, o Marcola só apenas assinou embaixo o que eu já venho dizendo há muito tempo nas minhas palestras presenciais, nos podcasts e nas entrevistas que eu tenho dado. Que o cara, quando ele realmente é um grande criminoso, quando ele está realmente inserido ali numa grande liderança, quando o cara tem uma mente que é diferente de um criminoso para um criminoso, eu já deixei um vídeo aqui explicando a diferença da mente criminosa da mente do moleque vacilão, o cara que não tem visão do crime. Você percebe que o Marcola, em dado momento, ele pega o seu filho e dá uma orientação, ou seja, repudiando um comportamento que poderia levar o seu filho a virar bandido. E ele critica o bandido, critica a ação que o filho estava tendo de bandido, mas para não ficar só nas minhas palavras, veja o que ele falou para o seu filho. Então, qual que é a sua revolta? É o pai que está aqui? Não é. Nossa relação sempre foi de pai, de amor, de afeto. A gente sempre foi amigo um do outro, a gente sempre conversou e tal. E eu prefiro esse tipo de conversa, ou você não está levando a sério o que eu estou te falando? Eu tô. Porque eu tô rindo. Então vou parar de rir, se for o caso. Eu tô levando a sério. Eu prefiro rir pro meu filho do que ficar aqui batendo, dando porrada na mesa, entendeu? A gente tem um monte de problema muito sério, cara. Então, você vai ser mais um problema em vez de você ser um ponto de alegria na nossa vida? Não. Você vai ficar dando tiro de soft nos outros aí, é coisa de bandido, entendeu, cara? E você sabe, e eu sei que você sabe, entendeu? Que o maior trauma meu, da tua mãe, da família inteira, é que você siga os meus passos, entendeu, cara? E fazendo isso que você fez aí com a Soft, com piloto e tudo no carro, entendeu? Tipo bandido, cara, entendeu? Isso aí é inadmissível, tá errado esse espaço. Olha como é que eu tô aqui, meu. Mano, isso é uma coisa de mané, é mané mesmo, entendeu, mano? A outra porcaria, mano, aí vai te levar pra um outro mundo, que é o que você não pode, mano. Você estuda num colégio bom, mora num lugar maravilhoso, tem uma casa com uma piscina. Piscina pra mim, sabe o que era, meu? Era enchente, quando enchia a rua, eu ia nadar na. Aí talvez você pergunte assim, é engraçado, né? O Marcola, ele dá orientação pro filho dele não virar bandido, mas ele é bandido e ele vai lá e estraga a vida de outras pessoas através da sua facção criminosa. Eu sempre vou falar isso. A pessoa usa droga porque ela quer, o poder da escolha está nas mãos dela, e se os pais não dão a direção para os filhos, não corrigem, eu sei que tem muitos pais que até têm boa vontade, não queriam que os seus filhos virassem bandidos, usassem drogas, mas você tem que ter uma autocrítica também e falar aonde eu errei, o que eu fiz de errado para talvez não ter deixado meu filho tomar uma decisão certa e correta, porque é função dos pais direcionar os seus filhos. Se essa nova geração, que ainda não é pai, não tem cabeça para direcionar e lapidar uma criança, que não tenha filho então. É simples assim, é papo reto. Vai colocar um filho no mundo para você não dar educação, amor, carinho, direção. E aí você percebe um outro lado humano de Marcola quando ele passa a elogiar a sua esposa. Ou seja, essa mulher que está com ele já há muitos anos, e imagina só também todo o peso que ela passa, né, sendo a esposa do maior líder de organização criminosa do Brasil. Mas veja como é que ele trata a esposa dele, quais são as palavras que ele fala para ela. Hoje eu reparei no batom, vi que a roupa caiu bem. Você me ama ainda, ai, graças a Deus. Eu te amo demais. Te amo, tô com muita saudade, tá? Também. Vem dar um beijinho? Eu te amo. Também. Não dá pra parar de amar assim, mesmo com tudo isso? Não, eu até escrevi essa semana pra você, falando que eu me sinto numa corda bamba, né? Tá precisando de alguma coisa? Não, graças a Deus não. Não mesmo? Não. Tô de você, dos seus abraços, dos seus beijos. Acho que eu tô muito mal assim, né?
Não. O aspecto? Fisicamente, não. Tô melhor do que o Brasil? Melhor. Hã? Tá. Tô? Tá. Fiquei mais forte? Mais forte. Você viu como eu tava em Brasília? Eu tava meio esperando as coisas acontecerem na minha vida. Eu não sei se eu posso ter esperança ou não, esse que é o problema. É o que restou. Mas antes eu tinha assim, uma noção de poder ter esperança ou não, entendeu? Agora eu estou completamente em dúvida. Você consegue perceber? Você consegue entender que por trás daquela camada do Marcola, o grande líder do PCC, por trás de tudo isso existe um pai preocupado com o seu filho, existe um marido preocupado com a sua esposa e existe um cara que olha para o seu universo, olha para a sua realidade e muitas vezes não tem mais esperança. Quando ele mesmo fala, eu estou começando a perder a minha esperança. E uma das coisas mais terríveis dentro de uma cadeia é quando você realmente perde a sua esperança. Por isso muitos caras pensam em suicídio, por isso que até muitos praticam o suicídio dentro da prisão, porque a única coisa que faz você não entrar num pensamento suicida como esse é a esperança. É realmente imaginar que você vai conseguir construir uma vida melhor. Eu, particularmente, acredito na regeneração humana. Eu não acredito que todos os seres humanos podem ser resgatados e regenerados, mas eu acredito muito na conversão, ou seja, na mudança do homem, quando o homem realmente decide que não quer mais aquela vida para ele. Eu sou um exemplo disso. Eu saí de uma prisão e estou reconstruindo a minha vida. Então, eu acredito muito que o ser humano tem essa capacidade de transformar a sua vida. Até porque um dos pilares que me move é o cristianismo. Um cristianismo sem essas questões religiosas, um cristianismo puro de Jesus Cristo. E agora, para a gente caminhar para o final desse vídeo, você acha, sinceramente, vem conversar aqui comigo agora um minutinho, presta mais um pouquinho atenção em mim. Você acha que uns caras como Marcola e Fernandinho Beiramar, esses grandes criminosos, caras inteligentes, caras que pensam, você acha realmente que eles vão dar legitimidade para políticos corruptos, políticos de Brasília que abusam do poder, abusam do dinheiro público, abusam de toda essa patifaria que acontece também no meio da política, que tem muita organização criminosa também inserida no meio político? Você realmente acha que esses caras vão ficar dando credibilidade para o que um político fala, sabendo de toda a patifaria que acontece? E a patifaria lá acontece tanto no meio da política, acontece patifaria também nas delegacias, no meio da polícia. A patifaria, ela é do ser humano. Existem pessoas do bem, sim, existem pessoas do bem, mas também existem as pessoas do mal, que gostam sempre de dar um jeitinho ali para ter um benefício próprio. É só você não estar cego pela hipocrisia e enxergar o mundo da forma que ele é, que realmente você vai conseguir entender o que eu quero passar para você. Eu, sinceramente, não quero ser um tipo de cara legislador, ou seja, um cara que vai ficar apontando o dedo na cara da galera e falando o que é certo, o que é errado. Até porque o meu grande mestre, o meu grande mentor, Jesus Cristo, uma vez me disse: da mesma forma que você medir, você será medido. E antes de julgar o próximo, antes de tirar um cisco do olho do teu irmão, arranque a trave que está em seus olhos. Então, antes de eu sair cuspindo e vomitando moralidade na cara da galera, deixa eu primeiro analisar se o meu comportamento é 100%, se eu realmente tenho uma conduta 100% para realmente tentar apontar algum erro de alguém. Eu sei que é um assunto complexo, eu sei que esse é um tipo de vídeo que eu posso sofrer um grande cancelamento na internet, mas eu nunca vou deixar de colocar o meu ponto de vista e a minha verdade. E lembre-se, a minha verdade não é uma verdade absoluta, tá? Não estou dizendo que eu sou o dono da razão, é apenas a minha ótica sobre esse tema. E agora eu quero saber a sua ótica sobre esse tema. Como é que você analisa o Marcola? Um grande criminoso, um grande pensador, um grande empreendedor, porque criou um mecanismo, por mais que seja ilegal, por mais que traga muita coisa ruim também, mas ele criou coisas e bases importantes. Então eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante para que a gente possa realmente falar sobre esse tema. E se você quiser saber mais, se aprofundar mais sobre a mente
dos presos, dos prisioneiros, não se esqueça o convite para você ler a minha saga chamada Lodebar, o submundo do crime, a vida na prisão. Se você quiser adquirir o livro, vou deixar os links aqui embaixo na descrição para que você possa mergulhar nessa saga e aí você vai ver que é muito mais profundo esses temas que eu trago aqui no vídeo. Quero agradecer muito a sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro. Esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!